24 tronos circundam o trono do Eterno. Neles, figuras majestosas se prostram em adoração, lançando suas coroas de ouro diante daquele que vive para todo o sempre. Quem são esses misteriosos anciãos mencionados no Apocalipse? Por que exatamente 24? E por que esta questão é tão relevante para a nossa compreensão do plano divino? Prepare-se para uma jornada fascinante através das Escrituras, onde cada detalhe revelado sobre esses seres celestiais nos aproxima de uma verdade transformadora sobre nosso próprio destino. O livro do Apocalipse nos transporta para uma cena majestosa no trono celestial. João, o apóstolo amado, recebe o privilégio de contemplar o indescritível, a própria sala do trono de Deus. Em meio a relâmpagos, trovões e vozes, ele testemunha algo extraordinário. 24 tronos dispostos em círculo, e neles, anciãos vestidos de branco, usando coroas de ouro. Esta visão, registrada no capítulo 4 do Apocalipse, nos apresenta uma estrutura celestial que reflete ordem, hierarquia e propósito divino. O termo ancião, usado aqui, não se refere simplesmente à idade avançada, mas carrega consigo a ideia de autoridade, sabedoria e posição de honra no governo celestial. Cada detalhe desta cena foi cuidadosamente registrado por João. As vestes brancas, simbolizando pureza e santidade, as coroas de ouro representando a autoridade delegada e sua posição sentados em tronos, indicando participação no governo divino. Estes anciãos não são meros espectadores. Eles são participantes ativos na administração celestial. A descrição continua nos mostrando que estes seres celestiais se prostram em adoração, lançando suas coroas diante do trono. Este ato demonstra reconhecimento total da supremacia divina e submissão voluntária à autoridade suprema. É um gesto que combina reverência com intimidade, demonstrando tanto respeito quanto proximidade com o Criador. O cenário também inclui 4 seres viventes, lamparinas de fogo, um mar de vidro como cristal, cada elemento contribuindo para uma atmosfera de santidade e majestade indescritível. É neste contexto que os 24 anciãos exercem seu papel único na corte celestial. Quando abrimos as Escrituras, percebemos que esta não é a única vez que encontramos referências a uma estrutura administrativa celestial. Desde o Antigo Testamento, vemos menções a um conselho celestial, a seres angelicais com diferentes funções e hierarquias, demonstrando que o governo de Deus segue uma ordem específica e proposital. O número 24 não aparece por acaso nas Escrituras. Na tradição bíblica, os números carregam significados profundos, e o 24 não é exceção. Este número tem uma conexão direta com o serviço sacerdotal, estabelecido no Antigo Testamento. Durante o reinado de Davi, o serviço do templo foi organizado em 24 divisões sacerdotais. Cada divisão servia no templo em uma ordem específica, garantindo que o serviço sagrado fosse contínuo e organizado. Esta estrutura, registrada em 1 Crônicas 24, estabeleceu um padrão que persistiu até o período do Novo Testamento. A escolha deste número também reflete a totalidade do povo de Deus. No Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel representavam a totalidade do povo escolhido. No Novo Testamento, os 12 apóstolos representam a nova aliança. Quando multiplicamos esses números, chegamos ao 24, simbolizando a união completa do povo de Deus sob ambas as alianças. Além disso, o número 24 está relacionado aos ciclos de adoração. Na antiguidade, o dia era dividido em 24 horas, representando um ciclo completo. Da mesma forma, os 24 anciãos participam de uma adoração contínua e perpétua diante do trono de Deus. Esta simbologia numérica nos ajuda a compreender que os 24 anciãos representam mais do que apenas indivíduos. Eles simbolizam uma ordem celestial completa e perfeita. Sua presença no trono celestial sugere uma representação abrangente do povo de Deus através das eras. O significado do número 24
também se relaciona com a ideia de governo e autoridade. Na cultura antiga, conselhos de anciãos eram comuns e o número deles frequentemente tinha significado simbólico. No caso dos anciãos celestiais, o número 24 sugere um governo perfeito e completo sob a autoridade suprema de Deus. Quando observamos mais profundamente, percebemos que este número também aparece em outros contextos significativos nas Escrituras. Por exemplo, o livro de Daniel menciona milhares de milhares que servem diante do trono de Deus, mas apenas 24 anciãos recebem esta posição específica de honra e autoridade. Nas visões do Apocalipse, João oferece detalhes reveladores sobre estes seres celestiais. As características dos 24 anciãos são descritas com uma precisão que nos permite compreender melhor sua natureza e função no reino celestial. Primeiro, observamos suas vestes brancas. Na linguagem bíblica, o branco representa pureza, santidade e vitória. Estas vestes não são simples adornos, são símbolos de justificação e glorificação. O próprio Jesus, em suas promessas às igrejas do Apocalipse, menciona que os vencedores serão vestidos de branco. As coroas de ouro em suas cabeças são outro elemento significativo. No texto original grego, a palavra usada é stéphanos, que se refere à coroa do vencedor, diferente de diadema, a coroa real. Isto sugere que estas coroas foram conquistadas ou recebidas como recompensa. Não são símbolos de autoridade inata. Mais impressionante ainda é sua posição sentados em tronos. Na cultura bíblica, sentar-se em um trono indica autoridade e participação no governo. Jesus mesmo promete aos vencedores que se sentarão com ele em seu trono. Esta posição privilegiada dos anciãos sugere um papel especial na administração do reino celestial. O comportamento dos anciãos também é revelador. Eles se prostram em adoração, lançando suas coroas diante do trono. Este ato demonstra humildade e reconhecimento de que toda a autoridade que possuem é delegada por Deus. É um gesto que combina reverência com intimidade. Outro aspecto notável é que eles possuem harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isto indica um papel intercessório, sugerindo que eles participam de alguma forma na apresentação das orações do povo de Deus diante do trono. A sabedoria dos anciãos se manifesta em seus cânticos e declarações. Eles compreendem profundamente os propósitos de Deus e participam ativamente na revelação destes propósitos. Suas palavras são sempre alinhadas com a vontade divina e expressam verdades profundas sobre o plano da redenção. Os anciãos também demonstram conhecimento dos eventos terrestres e participam na interpretação das visões apocalípticas. Em vários momentos, eles explicam a João o significado de certas visões, atuando como intermediários na revelação divina. No debate sobre a identidade dos 24 anciãos, uma das principais interpretações os considera como seres angelicais. Esta perspectiva se fundamenta em diversos elementos bíblicos e teológicos que merecem nossa atenção. Os defensores desta teoria apontam para a posição privilegiada dos anciãos no cenário celestial. Sua proximidade com o trono de Deus e sua participação constante nos eventos celestiais sugerem uma natureza angelical. Afinal, os anjos são tradicionalmente descritos como os seres que servem continuamente diante do trono. Um argumento forte para esta interpretação vem da ordem cronológica dos eventos no Apocalipse. Os 24 anciãos aparecem no cenário celestial antes da ressurreição final e do julgamento. Se fossem santos glorificados, como poderiam estar no céu antes destes eventos cruciais? A familiaridade dos anciãos com os assuntos celestiais também sugere uma natureza angelical. Eles demonstram um conhecimento profundo dos propósitos divinos e participam ativamente na interpretação das visões apocalípticas. Este papel de mediadores da revelação divina é tradicionalmente associado aos anjos. O próprio termo ancião não necessariamente implica uma origem humana.
Na literatura apocalíptica judaica, existem referências a seres angelicais descritos como anciãos, sugerindo que este título pode se referir a uma posição de autoridade no reino celestial, independente da natureza do ser. Os defensores da teoria angelical também destacam as semelhanças entre as funções dos anciãos e as descrições bíblicas dos anjos. Assim como os anjos, os anciãos participam da adoração celestial, servem como mensageiros divinos e exercem funções administrativas no reino celestial. A presença constante dos anciãos no trono celestial sugere uma natureza diferente da humana. Enquanto os santos aguardam a ressurreição final, estes seres já ocupam uma posição estabelecida na hierarquia celestial, sugerindo que fazem parte da ordem angélica original. Além disso, sua participação na apresentação das orações dos santos diante do trono lembra o papel dos anjos como intermediários entre Deus e os homens, conforme descrito em várias passagens bíblicas. A segunda principal interpretação sobre a identidade dos 24 anciãos os considera como representantes da Igreja glorificada, santos que já receberam seus corpos ressurretos. Esta perspectiva apresenta argumentos igualmente convincentes que precisamos examinar. Um dos pontos mais fortes desta teoria está nas promessas feitas à Igreja. Jesus prometeu que os vencedores se sentariam com ele em seu trono, exatamente como vemos os anciãos sentados em tronos. Esta promessa, registrada em Apocalipse 3:21, parece encontrar seu cumprimento na cena dos 24 anciãos. As vestes brancas dos anciãos também apontam para uma origem humana. Em todo o Apocalipse, as vestes brancas são consistentemente associadas aos santos redimidos, não aos anjos. São símbolos da justificação pela fé e da vitória alcançada através do sangue do Cordeiro. As coroas que os anciãos usam são outro indicativo. A palavra grega Stéphanos, usada para descrever suas coroas, é a mesma utilizada para a coroa da vida prometida aos fiéis. Diferente dos anjos, que possuem sua glória por natureza, estas coroas parecem ser recompensas conquistadas através da fidelidade. O cântico dos anciãos em Apocalipse 5 é particularmente revelador. Eles cantam sobre a redenção através do sangue do Cordeiro, declarando que foram comprados dentre os homens. Este testemunho pessoal da redenção sugere fortemente uma experiência humana de salvação. A própria estrutura do número 24, como vimos anteriormente, remete à totalidade do povo de Deus. 12 representando o Israel do Antigo Testamento e 12 representando a Igreja do Novo Testamento, unidos em uma representação perfeita do povo redimido. Os defensores desta teoria também apontam para o paralelo com o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Assim como as 24 ordens sacerdotais representavam todo o serviço do templo, os 24 anciãos representariam o sacerdócio real de todos os crentes. O fato dos anciãos participarem no julgamento também sugere uma origem humana, pois as Escrituras afirmam que os santos julgarão o mundo. Esta função judicial, prometida à Igreja, parece se manifestar no papel dos 24 anciãos. Ao examinarmos as Escrituras mais profundamente, encontramos passagens significativas que lançam luz sobre a identidade dos 24 anciãos. Estas evidências bíblicas nos ajudam a construir uma compreensão mais sólida deste mistério celestial. Em Daniel 7:29-10, encontramos uma visão semelhante à de João, onde tronos são estabelecidos na corte celestial. Esta passagem sugere uma estrutura administrativa no céu, onde diferentes seres participam do governo divino. O paralelismo entre estas visões não pode ser ignorado. O livro de Hebreus menciona a Assembleia dos Primogênitos inscritos nos céus. Esta descrição sugere uma congregação celestial especial, composta por aqueles que têm uma posição única no reino de Deus. Os 24 anciãos poderiam ser representantes desta Assembleia. Em Isaías 24:23, encontramos uma referência intrigante. O Senhor reinará no Monte Sião e em Jerusalém,
e manifestará a sua glória diante dos seus anciãos. Esta passagem profética parece antecipar a cena que João testemunharia séculos depois no Apocalipse. O Novo Testamento também nos oferece pistas importantes. Em Mateus 19, 28, Jesus promete aos apóstolos que eles se sentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Esta promessa estabelece um precedente para santos glorificados, ocupando posições de autoridade no reino celestial. A carta aos Efésios fala sobre os santos serem assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Embora esta seja uma realidade posicional para os crentes, pode ter um cumprimento literal na cena dos 24 anciãos. O livro de Apocalipse também menciona os que saíram da grande tribulação, vestidos de branco diante do trono. Esta descrição compartilha elementos comuns com a apresentação dos 24 anciãos, sugerindo uma possível conexão. As palavras de adoração dos anciãos em Apocalipse 5 são particularmente reveladoras. Eles reconhecem o Cordeiro como aquele que os comprou com seu sangue, uma experiência que parece mais apropriada a seres humanos redimidos do que a anjos. O sistema sacerdotal do Antigo Testamento nos fornece um modelo importante para compreender o papel dos 24 anciãos. Esta conexão entre o terreno e o celestial revela padrões significativos no plano divino. No tempo de Davi, o serviço sacerdotal foi organizado em 24 turnos, conforme registrado em 1 Crônicas 24. Cada divisão tinha sua semana designada de serviço no templo, garantindo a adoração contínua. Este sistema terreno parecia refletir uma realidade celestial mais elevada. A função dos sacerdotes no templo incluía oferecer sacrifícios, queimar incenso e apresentar as necessidades do povo diante de Deus. De maneira similar, os 24 anciãos apresentam as orações dos santos, simbolizadas pelo incenso em suas taças de ouro. Os sacerdotes também tinham um papel de liderança e ensino. Eles interpretavam a lei e guiavam o povo nos caminhos de Deus. Os anciãos celestiais demonstram uma função semelhante ao explicar as visões apocalípticas e revelar verdades divinas. As vestes sacerdotais do Antigo Testamento tinham grande significado simbólico. O linho branco representava pureza e santidade. De forma similar, os anciãos celestiais vestem-se de branco, simbolizando sua pureza e consagração ao serviço divino. O acesso ao Santo dos Santos era um privilégio exclusivo do sumo sacerdote, uma vez por ano. Em contraste, os 24 anciãos têm acesso constante à presença divina, sugerindo um sacerdócio superior e permanente. O sacerdócio levítico era temporal e imperfeito, apontando para algo maior. Em Cristo, estabeleceu-se um sacerdócio eterno e perfeito, do qual os crentes participam como sacerdotes reais. Os 24 anciãos parecem representar esta realidade celestial. Este paralelo com o sacerdócio nos ajuda a entender melhor não apenas a identidade dos anciãos, mas também nosso próprio chamado como sacerdócio real em Cristo. Afinal, fomos chamados para servir e adorar em um nível que transcende o sistema do Antigo Testamento. A adoração prestada pelos 24 anciãos nos revela um padrão celestial de louvor que transcende nossa compreensão terrena. Suas expressões de adoração são profundas, reveladoras e instrutivas para nossa própria prática de louvor. Quando observamos os anciãos em adoração, vemos que eles se prostram diante do trono. Este ato físico demonstra completa submissão e reconhecimento da suprema majestade divina. Não há hesitação ou orgulho em sua postura, apenas reverência absoluta diante do Criador. Os cânticos dos anciãos são teologicamente ricos e centrados em Deus. Eles proclamam sua santidade, soberania e obra redentora. Em Apocalipse 4:11, seu louvor reconhece Deus como Criador de todas as coisas. Em Apocalipse 5:9-10, celebram a obra redentora do Cordeiro. O ato de lançarem suas coroas diante do trono é particularmente significativo.
Este gesto simboliza o reconhecimento de que toda honra, autoridade e vitória pertencem ultimamente a Deus. Mesmo ocupando posições de autoridade, eles reconhecem que tudo vem dele e a ele pertence. As harpas em suas mãos indicam que a adoração celestial inclui elementos musicais. A música não é apenas uma expressão terrena de louvor, mas tem um lugar na própria corte celestial. No entanto, esta música está sempre a serviço da adoração verdadeira. As taças de incenso que contêm as orações dos santos mostram que a adoração e a intercessão estão intimamente ligadas no reino celestial. As orações do povo de Deus são preciosas, preservadas e apresentadas diante do trono como parte da adoração celestial. A adoração dos anciãos é contínua e espontânea. Eles respondem a cada nova revelação da glória de Deus com louvor fresco e apropriado. Isto sugere que a verdadeira adoração flui naturalmente do reconhecimento crescente da grandeza divina. O aspecto coletivo de sua adoração também é notável. Os 24 anciãos adoram em unidade, suas vozes se unindo em harmonia perfeita. Isto nos dá um vislumbre da unidade que caracteriza a verdadeira adoração. A presença dos 24 anciãos nos revela aspectos fascinantes sobre a organização do reino celestial. Diferente da percepção popular de um céu sem estrutura, as Escrituras mostram uma hierarquia divina bem estabelecida. Assim como existem diferentes ordens de anjos, serafins, querubins, arcanjos, a posição dos anciãos sugere um nível específico de autoridade na administração celestial. Eles ocupam uma posição privilegiada, mais próxima ao trono que outros seres celestiais mencionados no Apocalipse. Esta hierarquia não implica em desigualdade ou competição, como frequentemente ocorre nas estruturas terrenas. Ao contrário, demonstra uma ordem perfeita, onde cada ser conhece e cumpre seu papel específico, em harmonia com os demais. A disposição dos tronos em círculo ao redor do trono principal sugere uma forma de governo celestial, onde a autoridade flui do centro para as extremidades. Cada ancião tem sua esfera de influência, mas todos permanecem em perfeita submissão à autoridade suprema. A presença simultânea de outros seres celestiais, os 4 seres viventes, miríades de anjos, junto com os 24 anciãos, demonstra como diferentes ordens de seres podem coexistir e cooperar na administração divina. Esta estrutura celestial nos ensina que ordem e autoridade não são conceitos meramente terrenos, mas refletem a própria natureza do governo divino. A hierarquia celeste serve como modelo perfeito de como a autoridade deve ser exercida. Mesmo ocupando posições elevadas nesta hierarquia, os anciãos demonstram humildade perfeita ao se prostrarem e lançarem suas coroas diante do trono. Isto revela que verdadeira autoridade espiritual sempre reconhece sua fonte e se submete a ela. Os 24 anciãos participam de padrões específicos de adoração que revelam a natureza rítmica e ordenada do louvor celestial. Estes ciclos nos mostram como a adoração no céu transcende nossa compreensão temporal. Em Apocalipse, observamos que os anciãos respondem a momentos específicos com diferentes expressões de louvor. Quando a santidade de Deus é proclamada, eles se prostram. Quando o Cordeiro toma o livro, eles apresentam um novo cântico. Quando julgamentos são executados, eles declaram a justiça divina. A alternância entre silêncio e proclamação também marca estes ciclos. Há momentos de contemplação silenciosa, como quando o 7º selo é aberto, e momentos de declaração estrondosa, quando proclamam a glória divina. Cada expressão tem seu tempo e propósito. A sincronia entre os anciãos e os 4 seres viventes cria uma harmonia celestial perfeita. Quando os seres viventes dão glória a Deus, os anciãos respondem em adoração. Esta interação demonstra como diferentes ordens de seres celestiais participam juntos no louvor divino. Os ciclos de adoração também incluem momentos de apresentação das orações dos santos. As taças de incenso são oferecidas em momentos específicos,
sugerindo que mesmo as orações do povo de Deus seguem um padrão divino no reino celestial. A repetição do Santo, Santo, Santo não indica monotonia, mas uma contínua descoberta da infinita santidade divina. Cada proclamação revela novas facetas da glória de Deus, tornando o louvor sempre fresco e significativo. Este ritmo celestial de adoração serve como modelo para nossa própria adoração. Nos ensina que louvor verdadeiro combina espontaneidade com ordem, expressão individual com harmonia coletiva, silêncio contemplativo com proclamação jubilosa. A descrição dos 24 anciãos está repleta de simbolismo que transmite verdades profundas sobre o reino celestial. Cada elemento de sua apresentação carrega significados que vão além do literal. Os tronos onde se assentam não são meros assentos, mas símbolos de autoridade delegada. Sua disposição em círculo sugere igualdade entre os anciãos e uma conexão direta com o trono central, demonstrando um governo perfeito e harmonioso. As vestes brancas carregam múltiplos significados. Além da pureza e santidade, representam vitória e transformação. O branco no Apocalipse frequentemente simboliza a passagem do estado terreno para o celestial, da corrupção para a incorruptibilidade. O ouro das coroas simboliza não apenas realeza, mas também natureza refinada e provada. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, estas coroas representam a autoridade que passou pelo processo de refinamento divino. As taças de incenso em suas mãos combinam dois elementos significativos: o ouro, representando valor e permanência, e o incenso, simbolizando as orações que sobem como fragrância agradável diante de Deus. As harpas em suas mãos não são apenas instrumentos musicais, mas símbolos de louvor perfeito e harmonioso. Na tradição bíblica, a harpa frequentemente representa a adoração inspirada e habilidosa. A posição dos anciãos, ora em pé, ora prostrados, simboliza a perfeita combinação de autoridade com submissão. Eles sabem quando exercer sua autoridade delegada e quando se prostrar em total rendição. O ato de lançar as coroas diante do trono é talvez o simbolismo mais poderoso. Representa o reconhecimento de que toda honra, glória e autoridade pertencem ultimamente a Deus, e qualquer posição de privilégio é um dom seu. A comunicação dos 24 anciãos revela uma linguagem única do reino celestial. Suas declarações e cânticos seguem padrões que nos ajudam a compreender como a verdade divina é expressa na dimensão celestial. Quando falam, suas palavras são sempre teologicamente precisas e profundas. Não há superficialidade ou imprecisão em suas declarações. Cada proclamação revela verdades fundamentais sobre a natureza e os propósitos de Deus. Os cânticos dos anciãos seguem uma progressão reveladora. Começam reconhecendo Deus como Criador, avançam para sua obra redentora através do Cordeiro e culminam na consumação final de seus propósitos. Esta progressão reflete a história completa da redenção. Em suas expressões, encontramos uma mistura única de reverência e intimidade. Eles falam com profundo respeito diante da santidade divina, mas também demonstram uma proximidade que vem do relacionamento contínuo com Deus. A linguagem dos anciãos é sempre responsiva. Eles reagem a cada nova revelação da glória divina com expressões apropriadas de louvor e adoração. Isto demonstra uma sensibilidade constante às manifestações divinas. Suas declarações frequentemente incluem elementos de testemunho pessoal, especialmente quando falam da redenção. Isto sugere que eles falam não apenas como observadores, mas como participantes no plano divino. O uso de títulos divinos em suas proclamações é significativo. Eles conhecem e declaram os diferentes aspectos da natureza divina, reconhecendo Deus como Criador, Redentor, Juiz e Rei Eterno. A harmonia em suas declarações coletivas sugere uma unidade perfeita de pensamento e propósito. Não há divergências ou contradições em suas proclamações, apenas perfeita concordância na verdade.
Na presença dos 24 anciãos, percebemos uma dimensão diferente do tempo. Sua existência e serviço no reino celestial nos revelam como a eternidade transcende nossa compreensão temporal limitada. Os anciãos participam de uma adoração incessante, que não segue os ciclos do dia e da noite terrenos. Esta continuidade nos mostra como o tempo celestial opera em uma dimensão que vai além de nossa experiência cronológica. Em suas declarações, eles falam do passado, presente e futuro com uma perspectiva única. Para eles, o plano divino é visto em sua totalidade, desde a criação até a consumação final. Esta visão abrangente transcende nossa percepção linear do tempo. A permanência de sua posição nos tronos sugere uma realidade onde o tempo não desgasta nem diminui. Diferente das autoridades terrenas, que são temporárias, sua função no reino celestial tem um caráter eterno. Suas referências aos eventos terrestres mostram como o reino celestial interage com nossa dimensão temporal. Eles observam e participam dos propósitos divinos que se desenrolam na história humana. Os anciãos testemunham eventos que, para nós, pertencem a diferentes momentos históricos, mas que na perspectiva celestial fazem parte de um único plano divino unificado. As orações dos santos que eles apresentam diante do trono mostram como o tempo celestial interage com nossas súplicas terrenas. Nossas orações não estão limitadas pelo tempo cronológico, mas são preservadas e apresentadas na eternidade. A presença simultânea de seres de diferentes eras, na visão apocalíptica, sugere que no reino celestial, as barreiras temporais que conhecemos não se aplicam da mesma forma. Os 24 anciãos exercem um papel único na apresentação das orações dos santos diante do trono. Este ministério de intercessão revela aspectos profundos sobre como nossas orações são tratadas no reino celestial. As taças de ouro, cheias de incenso em suas mãos, não são meros recipientes decorativos. Elas representam as orações de todos os santos ao longo da história, cuidadosamente preservadas e apresentadas diante de Deus. O fato das orações serem comparadas ao incenso sugere seu valor e aceitação diante de Deus. Assim como o incenso no templo subia como aroma agradável, as orações dos santos são preciosas no reino celestial. Os anciãos não apenas armazenam as orações, mas participam ativamente em sua apresentação. Isto sugere que existe um processo celestial onde nossas orações são tratadas com reverência e propósito específico. A posição privilegiada dos anciãos próxima ao trono indica que as orações dos santos têm acesso direto à presença divina. Não há barreiras ou obstáculos. Cada oração chega ao próprio trono de Deus. O ministério intercessório dos anciãos também demonstra a conexão entre o reino celestial e terreno. Nossas orações não desaparecem no ar, mas são recebidas e apresentadas no lugar mais santo do universo. Esta função especial dos anciãos nos ensina sobre a importância da oração na economia divina. Se tais seres exaltados se ocupam com nossas orações, isto revela o valor que Deus atribui à comunicação com seu povo. O fato das orações serem preservadas em taças de ouro sugere que nenhuma oração sincera é esquecida ou perdida. Cada súplica, cada louvor, cada intercessão é preservada e apresentada no momento apropriado. A compreensão dos 24 anciãos não é apenas um exercício teológico, ela tem implicações profundas para a nossa fé e prática espiritual hoje. Sua existência e função nos revelam verdades transformadoras sobre nosso próprio destino e chamado. Primeiramente, eles nos mostram que existe um propósito e uma ordem no reino celestial. Nossa adoração e serviço aqui na Terra não são atos isolados, mas parte de uma realidade maior que transcende nossa experiência visível. A posição dos anciãos nos lembra das promessas divinas aos vencedores. Se eles representam a Igreja glorificada, nos dão um vislumbre do destino glorioso que aguarda os fiéis. Se são seres angelicais,
demonstram a harmonia perfeita entre diferentes ordens de criaturas no serviço divino. Sua adoração contínua nos ensina sobre a centralidade do louvor na existência celestial. Isto deve moldar nossa perspectiva sobre a adoração, não como uma atividade ocasional, mas como expressão fundamental de nossa existência. O ministério intercessório dos anciãos nos encoraja em nossa vida de oração. Saber que nossas orações são preservadas e apresentadas com tal reverência no céu deve nos motivar a perseverar em nossas súplicas e intercessões. A autoridade delegada dos anciãos nos lembra de nossa própria posição em Cristo. Embora vivamos na terra, somos cidadãos do reino celestial e participantes da autoridade espiritual que Cristo conquistou. Sua submissão perfeita, ao se prostrarem e lançarem suas coroas, nos ensina sobre verdadeira humildade. Mesmo em posições de honra, devemos reconhecer que tudo vem de Deus e a Ele pertence. Por fim, os 24 anciãos nos lembram que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Somos parte de uma realidade maior, onde santos glorificados e seres celestiais participam juntos nos propósitos eternos de Deus.